O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Eis que venham fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venham fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não estamos transmitindo pela TV a missa, porque estamos transmitindo a chegada do Papa Francisco, as atividades do Papa Francisco lá no Panamá, na Jornada Mundial da Juventude. Só estamos recolhendo algumas imagens, mas não a transmissão pela TV. Hoje nós celebramos a festa, a memória de São Francisco de Sales, que foi um bispo, um doutor da igreja, um homem que, sensível a Deus, sensível à necessidade das pessoas, sensível à necessidade dos pobres, fez com que a sua vida foi totalmente doada, consagrada à evangelização, doada e consagrada de modo muito especial à evangelização dos pobres, dos mais necessitados. Um homem que, alcançado por Jesus, um homem totalmente apaixonado pelo Senhor, um homem totalmente desejoso de corresponder à vontade de Deus através da santidade, foi capaz de viver o processo de superar, vencer as suas paixões, de vencer, de superar aquilo que dentro dele gritava, para ser manso, dócil à vontade de Deus. Amar é ter essa capacidade de se tornar melhor para aquele do qual você ama. Você ama Deus, sim ou não? O amor a Deus deve gerar em nós essa disposição de cada vez mais se tornar uma pessoa melhor para Deus e para os nossos irmãos. Quando um casal, um homem ama a mulher, quando ele vai sempre se fazendo melhor, se tornando um homem melhor para agradar, para agradar e fazer melhor as coisas para a esposa e assim vice-versa. Também na vida espiritual, o amor a Deus, eu amo a Deus, sou apaixonado, quero me apaixonar, canta, tudo isso. Mas todo esse amor deve ser concretizado, visibilizado nessa capacidade de nos tornarmos pessoas melhores para o amado, que é Deus. Por isso que o amor é muito concreto. O amor não é algo subjetivo. O amor não é algo abstrato. O amor é algo concreto, do qual se visibiliza nessa doação, nessa morte de nós, morrer para nós mesmos, para poder nos oferecer ao outro, a Deus e aos irmãos. Entrando no Evangelho de hoje, nós sabemos que o evangelista Marcos, melhor dizendo, como eu já disse aqui outras vezes, o evangelista Marcos é o melhor evangelho que nós temos na Bíblia, é o segundo evangelho, mas o mais resumido, porque ele tem uma missão muito concreta e muito objetiva. Marcos escreve o seu evangelho com a missão de revelar
a identidade de Jesus, Filho de Deus, e a missão dele. O objetivo de que nós contemplamos constantemente no Evangelho de São Marcos é do qual ele aponta quem é Jesus e para o que Jesus veio a este mundo. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, é o Verbo encarnado. E a missão do Filho de Deus é salvar o povo. A identidade é que ele é Filho de Deus. Por isso que constantemente no Evangelho, e se você pegar o Evangelho de São João e começar a folhear o Evangelho de São João, se você começar a olhar, você vai perceber que é um Evangelho cheio de milagres. É o Evangelho da cura e da libertação, é o Evangelho de São João, não, Marcos. João está me perseguindo hoje. É o Evangelho de São Marcos. Parece que é o Evangelho da cura e libertação. Desde o primeiro capítulo ao último capítulo, você vai ver lá milagres, curas, exorcismos, libertações, porque Marcos tem esse objetivo primordial de revelar quem é Jesus e para o que Jesus veio, a este mundo, para salvar o ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós possamos perceber aquilo que está narrado no Evangelho de hoje. Aquilo que Marcos, a gente vai falar João de novo, aquilo que Marcos foi descrevendo hoje, quando toda aquela multidão de vários lugares, de várias regiões, começam a seguir Jesus, começam a ir atrás de Jesus, porque começam a ouvir as obras que Jesus está fazendo, e Jesus, porque ama, Jesus porque começa a manifestar a sua missão, Jesus começa a curar a todos, a manifestar o seu amor em todos. Todos aqueles que estão necessitados, todos aqueles que precisam, todos aqueles que estão doentes, que vão até Jesus, Jesus começa a curá-lo. Mas hoje eu queria que nós não olhássemos para as curas que Jesus está mostrando, que Marcos está mostrando no Evangelho de hoje. Mas nós vamos focar de modo especial na missão de Jesus na minha vida e na tua vida. A missão de Jesus na nossa vida. O demônio, Satanás, já é uma pessoa derrotada, sim ou não? Pessoa não, é um anjo, né? Já é um anjo derrotado, sim ou não? Jesus pode tocar, demônio pode tocar em Jesus? Porque ele é um derrotado. Mas Jesus tem uma missão, sim ou não? A missão de Jesus é nos salvar. A missão de Jesus é nos libertar. A missão de Jesus é nos resgatar e nos curar. Mas o demônio não pode atacar a identidade de Jesus, ele não pode tocar em Jesus, mas ele tenta atrapalhar a missão de Jesus. Porque se a missão de Jesus é nos curar, se a missão de Jesus é nos libertar, se a missão de Jesus é nos restaurar, o demônio vai tentar o quê? Vai tentar atrapalhar a missão de Jesus para que nós não sejamos curados, libertos, restaurados, tudo isso. Para que a missão de Jesus não chegue até nós, não chegue até mim e não chegue até você. E quais são as pistas que o Evangelho nos dá hoje daquilo que o demônio vai tentar e tem tentado atrapalhar a missão acontecer na nossa vida? Jesus começa a curar, começa a manifestar o seu poder, o seu amor. E aí Jesus, no versículo 10, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus, os demônios, caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Olha que engraçado. Jesus está curando, fazendo a sua obra. Jesus quer se mostrar o Filho de Deus, mas quando os demônios reconhecem que ele é o Filho de Deus, ele manda os demônios calarem a boca. Por que isso? Porque os demônios falam uma verdade, ele é o Filho de Deus. Mas por que Jesus não quer
que ele seja conhecido como essa pessoa curandeira. Jesus não quer ser olhado como um homem capaz de curar muitas pessoas. Jesus quer ser visto e conhecido como Deus. Quando os demônios começam a dizer, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, os demônios querem atrapalhar a missão de Jesus, porque as pessoas não vão começar a seguir, não a Jesus, mas as curas que Jesus pode fazer. Eles vão atrás da cura e não atrás da salvação. O demônio começa a atrapalhar a missão de Jesus, porque existe um segredo messiânico. Na hora certa, os discípulos e as pessoas iam entender quem realmente era Jesus. Para que as pessoas não confundissem Jesus como um curandeiro, como um profeta qualquer, ou como alguém que estava somente curando em nome de Deus, mas Jesus era o próprio Deus que curava. O demônio queria confundir a cabeça dos discípulos, para que eles não aderissem a Jesus como único Senhor e Salvador, somente como curandeiro. E aí, qual para nós hoje foi as tentações de Satanás para atrapalhar a missão de Jesus? A primeira tentação que o demônio vai fazer para nos atrapalhar, de receber Jesus na sua identidade de Salvador, de Filho de Deus, o demônio vai trabalhar sobre a nossa audição. Quando eu preparava essa homilia hoje, à tarde, eu lembrava do saudoso Padre Léo. Uma vez eu fui em Cachoeira Paulista, quando ele estava pregando, conheci ele, tinha acabado de conhecer o Padre Léo, lá na Canção Nova, eu lembro até hoje, foi no dia do catequista, eu lembro até hoje. Acho que, se eu não me engano, o terceiro domingo ou segundo do domingo de agosto. E ele pregando fervorosamente, aquele rincão lotado, e ele pregando, e aí tem aquele costume, às vezes, das pessoas ficarem andando, conversando, no meio da pregação, no meio da missa, as pessoas conversando, e ele pregando, e lotado, aquele rincão, cheio. Eu estava lá no fundo, debaixo de uma árvore, e ali atento, ouvindo a pregação dele, encantado com a pregação daquele homem. E aí teve alguns 4, 5 infelizes, que começaram a andar assim nos corredores e fazendo bagunça no meio da pregação dele. E aí o Padre Léo, muito carinhoso, sabe como é que é, gentil nas palavras, né? As palavras muito dóceis, como ele usava, assim, palavras muito requintadas. Ele olhou para aquelas pessoas e falou assim: para de ser serva de Satanás, que você fica andando aqui no rincão, conversando, vocês estão atrapalhando o povo de Deus ouvir a palavra de Deus. E não ouvindo a palavra de Deus, essas pessoas não vão se converter. Imagina a cara daquele povo, né, tadinho, tem que ter com dó deles. Mas, lembrando desse fato, para nós entendermos que o demônio vai sempre atrapalhar a nossa audição de ouvir a voz de Deus, porque a salvação entra através da escuta. A conversão, nós só vamos aderir à palavra de Deus, aderir à vontade de Deus, se nós ouvirmos a Deus. Por isso que, quando nós nos colocamos na presença de Deus para rezar, quando nós colocamos na presença de Deus para vir à missa, numa adoração, nós precisamos nos esvaziar para ouvir o que Deus quer falar conosco. Povo católico, nós precisamos calar a nossa boca, ou abrir os nossos ouvidos para ouvir a Deus, senão nós estaremos abrindo espaço para o demônio trabalhar sobre a nossa audição e impedir de nós ouvirmos a palavra de Deus, e a palavra de Deus não vai gerar efeito em nós. Porque a palavra, ela cura, ela liberta, ela é uma espada de 2 gumes que corta, que divide o que é ruim e o que é bom. Mas se eu não escuto, não tenho atitude de ouvir a palavra, de deixar a palavra penetrar nos meus ouvidos, como que a palavra vai me libertar? Como que a palavra vai fazer o efeito de salvação na minha vida? Por isso que quando eu venho à missa, eu venho atento para ouvir o que Deus quer falar. Qual é a direção de Deus? O que Deus quer me alimentar? O que Deus quer cochichar os meus ouvidos? Palavra da salvação que acontece através dos meus ouvidos. O demônio trabalha também para confundir as coisas. Já viu aquele rádio peão que fala uma coisa aqui, chega no final já foi outra coisa?
E aí gera discórdia, gera briga, gera isso. A gente escuta uma coisa e multiplica a outra totalmente ao contrário, para gerar divisão. O demônio trabalha na audição. Fique atento naquilo que você escuta. E fique atento àquilo que você fala. Nós precisamos, para receber a salvação de Deus, para fazermos a experiência com Jesus, o Filho de Deus, nos abrir os nossos ouvidos espiritualmente, para nós sermos alimentados, orientados, conduzidos por Deus. Você ama Deus, sim ou não? Muito bem. Se você que ama alguém, imagine você falando com uma pessoa que você ama e a pessoa com os dois ouvidos tapados não querendo te ouvir. Você ia gostar? Hoje em dia nós queremos conversar com as pessoas ficam no celular assim, e é chato, né? Você querendo falar com alguém, a pessoa assim, ó. E você, às vezes, contando algo, um segredo, contando algo para ela, partilhando algo, a pessoa assim. É bom? Porque a pessoa está desatenta. E aí acaba a conversa, a pessoa, o que você falou mesmo? Não é assim? E quando Jesus está falando conosco, e nós estamos desatentos. Quando Deus está nos amando através da tua palavra. E não estou dizendo só quando eu estou pregando, ou alguém pregando, no silêncio da oração, no silêncio da escuta, no silêncio da meditação da palavra, no silêncio do terço, enfim, toda vez que nós precisamos abrir para que Deus quer falar conosco. Fique muito atento. O demônio semeia discórdia na sua família, na sua casa, através da tua audição. Você escuta uma fofoca e multiplica e piora. A pessoa fala uma coisa e você interpreta a outra. Porque o demônio, entre a voz dela, entre a boca dela e o seu ouvido, o demônio trabalha. Quantas e quantas divisões nas famílias, porque foram palavras mal interpretadas. Estou mentindo? Muitas vezes, palavras mal interpretadas, elas geram. Eu, como padre, uma vez pregando lá no Santuário Pai das Misericórdias, pregando, falei algo, depois vieram tacar pedra em mim e me reclamar de mim, que eu falei, mas não disse isso. Eu não falei isso, pode perguntar para as outras pessoas. Não, padre, o senhor falou isso. Eu falei, não disse isso. Eu não disse isso. Você ouviu isso, interpretou isso, mas o que eu disse não foi isso. Eu falei isso. Pergunta para o resto se eu não falei isso. Não sou louco, eu sei que eu falei. Pessoa, não, porque entre a minha boca e o ouvido dela, o demônio trabalhou e impediu que a salvação entrasse nela e ela se revoltasse contra mim. Imagina a família no contexto. Então, vamos ficar atentos naquilo que o demônio vai trabalhar na nossa audição, tanto no nosso relacionamento com as pessoas, mas de modo especial no relacionamento com Deus, porque a salvação entra na sua casa. A salvação entra na nossa vida através dos ouvidos, através da pregação, daquilo que Deus fala. A segunda realidade, que o demônio vai trabalhar para impedir que a salvação de Deus, que a missão de Jesus, que é nos salvar, nos libertar, nos curar, é através dos sentimentos. O demônio vai plantar cada vez mais no nosso coração sentimentos ruins contra os nossos irmãos e contra Deus. Quantas e quantas vezes nós tivemos, padre, sentimento ruim contra Deus nós culpamos a Deus. Quantas e quantas vezes pessoas, eu já fiz isso, confesso para vocês, podem me absolver, e já ouvi, padre, eu parei de rezar com revolta contra Deus. Parei de ir à igreja por revolta contra Deus, porque Deus não curou, deixou que meu marido morresse, deixou que meu filho morresse. Quantas e quantas vezes por revolta nós paramos de buscar a Deus? Estou mentindo? Pensei que fosse só comigo, então, que é só pecador demais. Porque o demônio trabalha nos nossos sentimentos, nas nossas feridas, ele vai potencializando, ele vai multiplicando dentro de nós e gerando sentimentos piores contra as pessoas e contra Deus. Para que, se eu revoltado, se eu ali triste, se eu
estou ali culpando a Deus das coisas, eu não vou buscá-lo, eu vou deixar de rezar, eu vou deixar de buscar a Deus, eu vou me tornar uma presa fácil, mais ainda para o demônio trabalhar na minha vida, pisotear sobre mim. O demônio vai tentar, para que a salvação de Jesus não aconteça na nossa vida, através da audição, através dos sentimentos, através das feridas, através quantas pessoas desequilibradas emocionalmente, e o demônio tem aprisionado essas pessoas na vida emocional, na vida afetiva, nas feridas da história, nas faltas. Estou quase um padre Adriano Zandoná agora aqui, falando das curas das emoções. Vou ter que ler o livro dele. A cura das emoções. Mas o demônio vai trabalhando sobre aquilo que são as nossas feridas emocionais, psicológicas, afetivas, para que ele, através das feridas, ele vai escravizando a nós e nos arrastando para o pecado. Por isso, fique muito atento às suas emoções, os seus sentimentos, porque é um terreno muito fértil para que o demônio possa trabalhar e te escravizar no pecado. Hoje, amanheci com uma notícia muito, muito triste, muito ruim. Um jovem de Lorena, da minha cidade, que já fez caminho para a Canção Nova, trabalhou na Canção Nova de Lorena, cometeu suicídio. Todo mundo assustado, 27 anos, fez agora dia 13, 27 anos. E aí aquelas mensagens no Facebook, estava com depressão, já tinha tentado suicídio outras vezes, tantas coisas. E claro, depressão, ninguém sabe, ninguém pode julgar, ninguém entende o que faz a pessoa cometer um suicídio, um jovem cometer um suicídio, ou seja, quem for. Mas de certa forma, existia uma ferida, a própria depressão, uma ferida é uma enfermidade, ou seja, o que ele for, não posso julgar, condenar, não conheço a alma dele, o coração dele, eu conheci a alma, o coração dele, mas com certeza tudo aquilo que existia, os dramas interiores, seja lá qual for, foi potencializado, trabalhado por Satanás, até o ponto de ele não aguentar e cometer o suicídio. Talvez nós não estamos cometendo suicídio, de se enforcar, de se matar fisicamente, mas quantos suicídios espirituais, quantos casamentos estão morrendo, porque o demônio tem trabalhado na vida emocional das pessoas. Primeiro, trabalha sobre, por isso que eu fico falando para repetir, porque a gente repete e escuta de novo. É tática, gente, não, aqui não é nada, não é porque não tem o que falar, é que a gente tem a tática aqui espiritual. O demônio trabalha sobre a nossa, segunda, sobre os nossos sentimentos, e terceiro, sobre a nossa vontade. Santo Agostinho fala assim, que a nossa vontade é a força, deixa eu olhar aqui, a nossa vontade é a força da alma que nos leva para uma direção, para a direção do bem e para Deus. A vontade é uma força da alma que vai sempre nos apontar para Deus, para o bem. Uma direção. Todo mundo quer fazer o bem, sim ou não? Todo mundo tem vontade de ir para o céu, sim ou não? Então, essa é a vontade da alma, que nos leva para fazer o bem. Mas o bem que eu quero, muitas e muitas vezes eu não consigo fazer. Então o demônio trabalha na vontade, enfraquecendo, porque existe a vontade, que é essa força da alma, que quer nos levar, mas é a vontade também, essa é a vontade subjetiva, que quer nos levar para o bem, e a vontade objetiva é aquela do qual eu preciso dar um passo. E aí eu vivo o conflito, porque eu quero fazer o bem, eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero ser santo, mas dentro de mim há algo que me leva ao contrário. As fraquezas, a concupiscência. E aí o demônio trabalha poderosamente para nos arrastar a ir contra a nossa própria vontade, que é a força da alma. Eu quero, mas não quero. Eu quero, mas não quero. Tudo isso atrapalha que a missão de Deus em nós aconteça, se concretiza a missão de Jesus, porque o demônio vai trabalhar sobre os nossos e sobre a nossa vontade. Se você fizer um exame de consciência, você vai ver os pecados que nós temos foi porque nós ouvimos mal,
Nós ouvimos mal, tanto a Deus quanto as pessoas. Aí nós pecamos porque nós ouvimos mal. Se fizer um exame de consciência, vai perceber que os nossos sentimentos nos fizeram agir mal com Deus e com os irmãos. Se nós fizermos um exame de consciência, nós vamos perceber que a nossa vontade era ir por aqui para o céu, mas nós acabamos indo por aqui. Estou mentindo? Porque o demônio encontra nesses 3 terrenos espaço para trabalhar, pisotear e escravizar eu e você. Digo tudo isso para nós entendermos o que Jesus fez no Evangelho de hoje. Se nós ficássemos somente nas curas físicas, nos milagres, nós não entenderíamos o que significa salvar. Olha a primeira leitura. Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Se nós ficássemos no olhar superficial no Evangelho de hoje, estaríamos falando somente que Deus pode curar você. Agora, se nós olharmos com esse olhar mais profundo, esse olhar que penetra no Evangelho, que escuta sutilmente o que Jesus está segregando, dizendo para nós, aqui no ouvido, nós vamos perceber que salvar, olha a palavra, salvar para sempre, é a capacidade hoje que Deus está nos chamando, para se jogar sobre ele, para tocá-lo, ou seja, a cura que Jesus está fazendo no Evangelho de hoje é a cura da salvação, aquela que é capaz de curar os nossos ouvidos, a nossa capacidade de ouvir a Deus, de curar e libertar os nossos maus sentimentos, que o amor dele penetra nos nossos sentimentos que estavam escravizados por Satanás, e a força do amor de Jesus que cura e restaura a nossa reta vontade de fazer a vontade dele, como cantou o salmista hoje. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Essa é a grande cura, essa é a grande libertação que o Filho de Deus quer fazer na minha e na tua vida nessa noite.